Meet não precisa identificar, as pessoas não precisam baixar e nem fazer cadastro. Então, eu não consigo identificar, a não ser que elas se identifiquem no chat. Aí, eu, infelizmente, sou obrigada a dizer só um boa noite no chat e, às vezes, não nomino, a não ser que as pessoas se identifiquem aqui. Eu preciso de abraçar, viu? Thaís, a Ana não entrou, não, né? Mas eu gostaria de falar. É só habilitar, Pretel, é só habilitar o microfone, pode falar. Você quer falar agora ou você quer falar depois nas perguntas? Eu não entendi o que você colocou aqui no chat. Assim que eu achar aqui na Ana. Aqui eu vou. Eu acho que a Pretel está como PP. Mas também não estou, também não estou localizando ela aqui. Ela está sem imagem. Ela está como fellow Jitsi. Doutora Carla Alcofra também está conosco aqui. Obrigada, Carla. Boa noite. Só estou aguardando a doutora Ana conseguir entrar, tá, gente? Que ela caiu para nós começarmos, tá bom? Estamos um pouquinho atrasados. O nome da Pretel é Ana Luísa, é isso? Ana Luísa Pretel? Tá, então foi ela que levantou a mãozinha. Ana, o Pretel, você quer falar agora ou você quer falar que você está dizendo que você quer falar depois em perguntas? Eu não entendi, porque você levantou a mãozinha. Ela está chorando no chat. Esse horário que tem muita gente na live também, né? Fica puxando a internet já está mais... Estou à sua disposição aí, Vânia, tá? Fica tranquilo aí que eu estou à disposição. Eu estou esperando aqui a doutora Ana, né? Não sei se o senhor acha que a gente deve começar. Thaís? Você que dá a dinâmica aí. Fico aí à sua disposição. Estou meio acanhada. Estou meio sem graça. O senhor aqui, doutora Ana, não. Bom, não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Depois, então, eu peço desculpas à doutora Ana, que eu tenho certeza que ela está tentando encontrar um ponto lá para conseguir entrar. Mas Thaís está aqui com a gente, né? Boa noite a todos, mais uma vez. Eu já dei aqui boa noite pelo chat. Mais uma vez, agradeço ao doutor Cury, à doutora Ana. Assim que ela entrar, agradeço novamente a disponibilidade de nos honrar aqui com os conhecimentos dos senhores e nos ajudar nessa nova fase agora de pandemia, né? Não temos não só as dificuldades dos métodos consensuais normalmente, da advocacia, da dificuldade da cultura, mas agora temos na pandemia. E nos honrar com
com a atualização das informações, o senhor doutor César, enquanto, né, presidente do NUPEMEC, que nos honra muito aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, nos colocando entre o principal, vamos dizer assim, entre o norte, né, de todos os outros demais tribunais do Rio de Janeiro. Desculpa, doutora Ana Pretel, de São Paulo, mas o Rio de Janeiro aqui, realmente, nós estamos encabeçando, isso graças ao doutor César Cury. Né? Então, é uma honra, mais uma vez, obrigada, doutor César. Aí gostaria de lhe dar a palavra, o senhor já sabe do meu inconformismo com os meus próprios colegas, entendo, sou advogada, aliás, fomos educados a litigar, né? O melhor advogado é aquele que vence a demanda, é aquele que sempre ganha e o outro perde, enquanto a mediação e a conciliação, que são os métodos consensuais de conflitos, exatamente é o oposto, ambos ganham, e o advogado, ele tem é o meu entendimento, o entendimento da própria ferramenta, de todos que assim conhecem essas ferramentas, de que todos podem sair ganhando, e não um só. E isso eu venho dizendo aos colegas advogados, doutor Vitor aqui, abamiano também, lá na ABAME, né, isso desde a minha formação, a minha primeira formação em mediação, venho dizendo isso aos colegas, é uma outra ferramenta, novas possibilidades, contrato, por aí vai. Mas, ouvindo do senhor, doutor César, né, um plus, né, diferente de nós, advogados, os colegas acham, a doutora Vânia está achando, a doutora Vânia é sonhadora, a doutora Vânia está dando certo, mas pode ser que não é comigo. A doutora Pretel também é advogada, a doutora Ana Luísa Pretel de São Paulo, né? Ela também é mediação condominial, mas também é advogada, e também deu certo, né, Ana? Então, doutor César, é nesse sentido que convidei os senhores para essa palestra. O senhor, a doutora, é um norte para a gente na advocacia atuante, né, uma referência, e o senhor, enquanto tribunal, enquanto no PEMEC, enquanto Sejus do Rio de Janeiro, e é o nosso norte aqui, e eu, enquanto mediadora também no Rio de Janeiro, né, no Sejus do Rio de Janeiro, ouvi-lo e tentar realmente abrir mais os caminhos e a mente dos nossos colegas, e ainda mais nessa fase de pandemia. Eu gostaria muito que o senhor norteasse os nossos colegas, dissesse dos projetos do PEMEC, e agora ainda mais que nós estamos distantes, né, que eu, com certeza, pandemia, acho que vai ter mais trabalho ainda. Então, é nesse sentido, a palavra é toda sua. Obrigado. Tá? Mais uma vez. Obrigado, Vânia. Eu queria te agradecer o primeiro convite, mas para mim é uma honra estar aqui em companhia tão ilustres. Queria cumprimentar todos os presentes, a Ana Luísa em especial, minha saudação lá para o pessoal de São Paulo, faz tempo que a gente não se encontra. Queria também fazer uma saudação à ABAME, que é essa entidade tão representativa e tão atuante dentro da política a que ela se destina, e agora ampliando as suas fronteiras para incluir a mediação e os métodos consensuais de solução de conflitos como mais uma forma, como mais um mecanismo de tratar, resolver, prevenir as situações de conflito, aproveitando o que elas têm de oportunidade para gerar novas situações de interesse em comum. Queria cumprimentar também as minhas queridas companheiras de trabalho, a Cláudia e a Carla, que me acompanham aqui e que me assistem, companheiras lá do Núcleo de Mediação do Tribunal. Bom, Vânia, eu queria também fazer uma saudação à minha amiga Ana Teresa Basile. Espero que chegue logo para nos iluminar com as suas considerações e com a sua presença. Assim, os métodos consensuais de solução de conflito, que são relativamente recentes nessa nova onda que começa no judiciário, que se expande em direção à sociedade, ela, na verdade, são mecanismos bastante antigos, são mecanismos muito naturais, né? A mediação, e quando eu falar de mediação, eu estou falando
de todos os outros mecanismos autocompositivos, ela tem por base aquilo que é da essência do ser humano, que não precisa de nenhuma outra elaboração, que é a capacidade de diálogo, a capacidade de entendimento, o uso correto da palavra, e que deu origem a todas as formas de entendimento ao longo da estrada evolutiva da humanidade. Então, isso não é segredo. O impacto que causa hoje é porque isso que é absolutamente natural para o ser humano, na sociedade contemporânea, aparece como estranho. E o natural é exatamente o que deveria ser excepcional. Então, nós vivemos aí uma era dos paradoxos. Né? Nós temos como natural o litígio, a disputa, a competição, a briga, que é o cenário, que é o que se passa no cenário dos processos litigiosos judiciais. Então, a gente tornou o que deveria ser excepcional como o novo normal. Esse é o normal. E quando chega aquilo que é natural, e chega numa onda, digamos assim, como se fosse um renascimento, como se fosse uma revivescência disso, quer dizer, quando chega de novo a mediação, a gente encara a mediação com estranheza, com estranhamento, como se fosse algo de outro mundo. A mediação, ela chega, claro que ela chega restaurada, porque ela chega agora, para nós todos, com uma formatação muito mais sofisticada. Ela chega como resultado de múltiplos saberes, não apenas do direito, mas da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história, da linguística, enfim, da semiologia, e ela consegue congregar num saber específico e diferente de todos esses, recursos de várias ciências, de várias técnicas, de vários saberes, de várias áreas do conhecimento, num só. E esse saber vem muito robusto. A mediação ela vem muito preparada. E por ser multidisciplinar, interdisciplinar, ela consegue uma transdisciplinariedade, ela consegue permear todas as áreas do conhecimento. Por isso é que a gente vai encontrar a mediação, embora tenha começado no judiciário, em todos os outros setores das atividades humanas. Você tem mediação nas escolas, você tem mediação nas empresas, você tem mediação na polícia, você tem mediação entre países. Então, a mediação, ela permeia todas as outras atividades, inclusive em casa. Quem conhece a mediação e tem o domínio das suas técnicas, incorpora isso para a sua vida. Recentemente, a mediação se tornou uma política pública, a política pública da consensualidade. E por que ela se tornou uma política pública? Por falta de opção. Nós passamos a viver numa sociedade hipercomplexa, e isso a gente pode ter um marco temporal aí da década de 80, 90 para cá, que foi quando a modernização chegou, de fato, ao Brasil. O Brasil, até a década de 50, 60, 70, era um país eminentemente rural, com relações muito simples, né? Muito simples. E na década de 70 ele sofre, então, um processo de urbanização tremendo, mas a gente se encontrava no meio de uma administração militarizada, e essa administração enrijecia muito as relações. Então, de fato, com a redemocratização, da década de 80 para cá, final da década de 80 para cá, o Brasil se integra no mercado globalizado, não apenas no mercado globalizado de produção, consumo de bens e serviços e massas, mas o mercado globalizado de trânsito de informações, de intercâmbio de culturas e de informações. Ainda mais potencializado. Essa é a minha ainda mais potencializado. Não estava no script, tinha amigo que começou a latir agora, mas vamos lá. Ainda mais potencializado pelos mecanismos tecnológicos de informação e comunicação. Esses mecanismos tecnológicos, a internet, enfim, isso que a gente está fazendo aqui agora, aproximou muitas pessoas, suprimindo as distâncias e o tempo, subvertendo a relação de tempo. Então, a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, em um estado de permanência conectividade, de permanente conectividade,
e em que a gente tem acesso em tempo real às informações em qualquer lugar do mundo. Então, o intercâmbio cultural também serviu para a complexificação das relações sociais e intersubjetivas, como é que acontece no Brasil hoje e todos os outros países. Só que o Brasil não tinha uma estrutura adequada para se tornar um player importante no mercado. Nós somos um player importante porque nós temos 200 milhões de habitantes, 200 milhões de potenciais consumidores. Então é natural que as empresas interessadas nesses consumidores todos se instalassem no Brasil, né, e passassem a aqui fazer uma base importante de seus negócios. Só que nós não tínhamos infraestrutura para isso. Então era natural que a partir daí os conflitos começassem a surgir na mesma proporção da produção industrial de bens e serviços. E por falta de estrutura, nós não tínhamos aonde resolver esses conflitos. O mais próximo que a gente tinha eram os sistemas de juizados especiais, que, no entanto, não eram para isso, mas foram adaptados para resolver os conflitos de massa. Nesse mesmo período de complexificação da sociedade, a sociedade se dividiu em vários nichos, em vários segmentos, em várias tribos diferentes, cada uma reivindicando seus direitos e seus interesses, produzindo, então, nova gama de conflitos, que foram também direcionados para o judiciário. Então, o judiciário chegou a um ponto em que ele está tratando conflitos que ordinariamente não deveriam estar lá, e aqueles conflitos que estão lá não conseguem ser tratados. Então, nós temos assim uma tempestade perfeita. A partir daí, o CNJ, enfim, o judiciário, como modo geral, traçou uma política pública para o próprio judiciário. E isso é inédito. O judiciário não é um órgão de fazedor de políticas públicas, né? Mas em 2010, com a Resolução 125, nós passamos a fazer uma política pública da consensualidade. Todos os tribunais, então, instalaram núcleos de mediação, os centros de mediação. O Brasil inteiro tem, mais ou menor, maior ou menor escala, mas tem. E essa política pública, então, começa dentro dos tribunais e ruma em direção à sociedade. Centros comunitários, formação de mediação, de mediadores, palestras, aulas, cursos, câmaras privadas, enfim, a todo lugar a mediação na sociedade brasileira, né? Mas a nossa cultura, como eu digo, ainda vê o excepcional como normal. Então o litígio ainda é a nossa principal forma de resolver os conflitos. E o litígio está lá no judiciário. No entanto, isso começa a sofrer uma modificação muito grande. Por quê? Porque a experiência da mediação, e as pessoas que conhecem a mediação são as principais testemunhas disso, a experiência da mediação tem se mostrado muito boa, muito melhor do que, muitas vezes, do que o próprio processo judicial. Eu hoje dei uma entrevista para um jornal e ele me pediu para elencar as razões por que mediação normalmente é melhor do que o processo judicial. E eu elenquei 10 razões para ele. 10. Primeiro, por causa do tempo, tanto tempo de procurar e iniciar uma mediação, quanto de terminar. O processo judicial leva 4 anos e meio, a mediação tem em média 90 dias. Segundo, o custo. A mediação é muito mais barata do que o processo judicial. E terceiro, o controle sobre a solução. Na mediação, são as próprias partes interessadas que constroem tanto o procedimento quanto o resultado. Quarto, por terem as partes a possibilidade de construir o resultado, a perspectiva de perenidade, de estabilidade da nova relação jurídica é muito maior, porque o resultado é por acordo. Quinto, a despeito disso tudo, ela tem força de lei, porque a mediação, sendo homologada, tem força de uma decisão judicial. Sexto, as partes podem modificar objetiva e subjetivamente a mediação, ou seja, elas podem incluir novos fatos, excluir alguns fatos, mudar alguns fatos, substituir pessoas, incluindo ou suprimindo pessoas, e fazer negociações
setoriais e paralelas, algo que é absolutamente impensável no processo judicial. Sexto, a mediação ela permite que as pessoas, não tendo sucesso pleno na solução do conflito, engendrem um procedimento de um futuro e eventual processo, algo que não existe também dentro, que no processo judicial é muito mais dificultoso. Sétimo, você pode fazer pela mediação uma combinação com outros métodos, inclusive o judicial. Você pode obter uma tutela de urgência, por exemplo, e seguir para uma negociação. Você pode trocar, ter acessos a documentos e outras provas. Você pode produzir perícia na mediação. Oitavo, você pode fazer nos seus campos de negócio, demarcações. Por exemplo, a AMAN, ela pode ter todos os seus contratos e recordar que os aliados têm os contratos, aonde vai resolver, por qual método, quem vai resolver, de que forma vai ser, ou seja, preparando todo um procedimento autocompositivo para evitar um processo, sendo o processo uma última instância, um último momento. Nono, na mediação as pessoas podem preservar as relações entre si. Na medida em que a mediação é muito vocacionada para as relações interpessoais, intersubjetivas, negociais, litigar com um parceiro de negócio, com um fornecedor, com um vizinho, com um administrador de um condomínio, com o construtor do prédio onde você vai morar, pode ser muito ruim. Então, a mediação evita o confronto, evita o conflito, evita a escalada do conflito e predispõe as partes a uma construção de situações que atendam a ambos mutuamente. E, por fim, décimo, ela cria um ambiente de paz na sociedade. Nós temos 100 milhões de processos, são 200 milhões de pessoas litigando. Você imagina, na sociedade, essa ambiência de litigiosidade, de agressividade, de hostilidade, de uso estratégico. É muito ruim. Agora, imagina a contrapartida. Uma sociedade que está predisposta a negociar, a conversar, a buscar entendimento. Imagina isso no microcosmo, dentro de casa. Você acorda de manhã, seu esposo, sua esposa, vocês pensam numa disputa, numa estratégia de convívio, ou pensam num convívio de harmonia, de concessões mútuas, de encontros que sejam positivos para ambos. Então, isso é o mesmo do macrocosmo social nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. E, por fim, ainda como derivado desse décimo ponto, a diminuição de custos, seja o custo para a empresa, seja o custo para a sociedade e para o tribunal. Porque um processo judicial custa, em média, R$ 2.500 para o tribunal e, em média, para uma empresa, tem um valor absurdo, fora o contingenciamento que tem que ser feito em balança, enfim, é um valor muito alto. Para o advogado, qual é a grande vantagem? O advogado tem o controle, ele é o controlador, ele detém a forma, ele que eu digo, os dois advogados das duas partes em negociação, mas são eles os advogados que moldam o procedimento, que entram em entendimento, e não mais o juiz. Né? Então, assim, são muitas as vantagens que o processo não consegue suprir. Por isso que o processo, no Código de Processo Civil Novo, é colocado como uma cláusula de reserva. Ele está no banco de reserva. Ele só entra se e quando a mediação não for solucionar, não for capaz de solucionar. E há também casos que não são passíveis de mediação. Por exemplo, situação de urgência. Tem a tutela de urgência, é o mais apropriado. A mediação é um processo de negociação, portanto, ele é contraindicado em situações emergenciais. Outra, há determinados tipos de litígios ou as exigências de algumas formalidades que são importantes para o Estado, que sejam necessariamente feitas de modo judicial, pelo processo judicial, mas só essas, não as outras. Todas as outras podem ser negociáveis. São negociáveis, podem ser negociadas. Então, com isso, com essa política pública, é que nós, então, começamos a nos aproximar
dos métodos autocompositivos. E quando o advogado descobre as possibilidades que ele tem de resolver os conflitos de forma negociada, como o novo normal, que é o normal verdadeiro e que não deveria ser excepcional, nem alternativo, mas é porque é o natural. Quando o advogado descobre isso e tem a experiência normalmente é positiva, esse é o resultado que a gente tem, o advogado não quer outra coisa. Há escritórios aí se dedicando apenas à advocacia colaborativa, à advocacia do consenso, e que não litigam mais. Algumas iniciativas, como a gente tem feito aqui no Rio e outros tribunais têm feito, como o de São Paulo, do Paraná, instituindo centros de mediação setorizados para determinados segmentos, facilitam muito a vida do advogado. Por exemplo, a gente tem um centro de mediação na área da saúde. A gente sabe que no litígio da saúde é um litígio normalmente que tem urgência, que precisa ser resolvido rapidamente. Só uma distribuição de processo, tirando os casos de tutela de urgência, mas só a distribuição do processo, ainda mais agora em período de pandemia, já exige um recurso de tempo, de dinheiro, de desgaste pessoal enorme, algo que a mediação não vai exigir das partes. Pelo contrário. Então, assim, as condições de possibilidade para a mediação se apresentam de uma forma bastante oportuna. Eu digo que neste momento em que a gente está aí com distanciamento social e com essa crise absurda, tanto econômica quanto social, crise sanitária, que expõe as mazelas do país, que fazem com que a gente reconheça, identifique aquilo que estava escondido no dia a dia de uma rotina pesada, mas que agora vem à tona, essa situação é muito oportuna para o florescimento da mediação. Primeiro que a gente vai ter tempo, um pouco mais de tempo de buscar entender o que é a mediação. Segundo, porque à distância, a melhor forma de resolver é pela aproximação, ainda que essa aproximação seja no campo digital, no campo virtual. Uma pessoa que não pode sair de sua casa, ainda que os processos judiciais sejam processos eletrônicos, né, e a gente consiga fazer isso, os prazos estando suspensos, cria um vácuo, um limbo jurídico. Por exemplo, uma empresa hoje em dificuldade e precise de uma recuperação judicial e que distribua um pedido de recuperação judicial, não sabe quando o processo vai ter segmento. Agora, se ela deixa de pedir a recuperação judicial, ela pode se ver quebrada de uma vez por todas e não contar com o benefício da legislação que prevê a possibilidade de recuperação. Então, essa empresa, por exemplo, está no limbo jurídico. E o que seria bom para ela? A recuperação extrajudicial. Os escritórios deveriam estar aparelhados, coordenados com centros de mediação ou com mediadores para fazer essa interface da negociação, de modo a encontrar soluções possíveis, transitórias, mais ou menos longas, para a superação desse momento de impasse. Então, por exemplo, as empresas que estão aí, ou num condomínio, com dívidas condominiais, etc. As pessoas podem, sem prejuízo da garantia do seu direito, da preservação do seu direito, se tiver que entrar na justiça para interromper uma prescrição, ou para garantir uma tutela de urgência, é evidente que isso não se pode abrir mão disso, mas ato contínuo, ou se isso não for necessário de imediato, iniciar um processo de negociação pode contribuir para solucionar o problema, se não de modo definitivo, pelo menos durante essa fase de transição. Uma empresa de recuperação pode pactuar, fazer convenções jurídicas, negócios jurídicos com os seus parceiros de credores e devedores, estabilizando uma situação de dificuldade e criando etapas sucessivas em que as negociações vão se desenvolvendo para até a superação desse período de incertezas. Então, eu não estou dizendo que isso seja remédio para tudo, isso não é uma cloroquina, né? Como se diz aí, que pode curar qualquer coisa. Mas a mediação precisa ser considerada. O que não se pode é simplesmente ou achar que a mediação é uma forma menor, enfim, é uma forma
ruim ou pequena de se resolver o conflito, ou, pior ainda, sequer considerar a mediação como uma forma de solução de conflitos e partir direto para o litígio. Então, recapitulando, eu já me encaminho aqui para o final, que eu não quero cansá-los, mas o normal, o novo normal é que é o normal, a mediação é o normal. A exceção é a justiça, é a briga, é o litígio, é o conflito. Então, diante de uma situação de adversariedade, de uma controvérsia instaurada, o que se tem que procurar é desfazer o conflito e não agravar o conflito, que é o que acontece com o processo. Porque o processo judicial ele é essencialmente adversarial, competitivo, litigioso e estratégico. Não há outra forma de se lidar no processo que não seja assim. E na iminência, ou sabendo que se trata de uma disputa, né, que se trata de um litígio, é evidente que quem toma a partida mais forte possível para evitar que na resposta ele sofra um revés. Então, isso tende a escalar a situação, a relação entre as pessoas, entre as partes, e que é o contrário que se pode querer numa sociedade que se pretenda pacífica, harmônica, né, fraterna, como está previsto no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Então, é nesse sentido que eu tenho feito advertências em planos bem gerais. É claro que cada setor, cada segmento, cada realidade exige uma abordagem minuciosa e bem específica, mas em planos gerais, é essa a contribuição que a mediação pode dar para a nossa sociedade, para o nosso judiciário, para o nosso advogado, para as pessoas envolvidas em situação de conflito, não apenas propiciando condições para resolver conflitos. No caso da mediação, a gente ainda tem um bônus extra, que o processo judicial definitivamente não dá. Quem conhece a mediação incorpora valores importantes para a vida. As pessoas, de fato, sofrem uma modificação, porque conhecem mecanismos com os quais não estão acostumados a lidar, que são mecanismos próprios de áreas do saber com as quais o jurista, por exemplo, geralmente não tem contato. A psicologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a semiologia, a linguística, algo que a gente não tem contato. Isso tudo reunido forma esse novo saber, essa nova área do conhecimento humano, que é a mediação, pela qual eu sou absolutamente apaixonado e entendo que seja esse o destino que o homem pode pretender na Terra. O caminho de paz, da harmonia, do consenso, do congraçamento, do compartilhamento, da cooperação, e não nunca da disputa, da briga, da adversariedade, do litígio. Isso fica para falta de opção e não para uma opção. Então, minha gente, é isso. Eu não quero cansá-los aqui, porque falar de mediação, para mim, é sempre um enorme prazer. E essas são as minhas considerações aí. Fico à disposição de vocês. Obrigado aí por vocês terem me tido a paciência de me ouvir. Obrigada mais uma vez, doutor César. Muito elucidativo. Para quem já conhece, inclusive, fica sempre encantado, né, doutora Ana? Estávamos em pânico aqui com a sua ausência, com a internet aqui não nos ajudando. Mas, mais uma vez, também queríamos agradecer a sua presença, doutora Ana. Nós estávamos falando aí com o doutor César, que eu estava encabulada se começávamos ou não começávamos com a sua ausência, né? Doutora Ana, está me ouvindo? Querida, estou te ouvindo sim, você está me ouvindo? Tá ótimo, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Mais uma vez agradeço. Eu queria pedir desculpas a você e ao César, mas eu sou péssima em computação e eu tive que instalar o programa no computador da minha filha, então foi uma tarefa hercúlea, que quase impossível para os meus precários conhecimentos. Então, peço desculpas, mas eu só consegui entrar pelo computador, realmente, com qualidade. No celular não estava dando. Oi, Ana, minha saudação novamente aí a você. Quando eu te saudei, você não estava ainda aí, querida. Querido, um beijo enorme. Doutora Ana, mais uma vez, obrigada aí por ter aceito o convite. Já tinha agradecido ao doutor César Cury também, é uma honra tê-los aqui conosco, o privilégio do conhecimento dos senhores.
né, o doutor César pelo tribunal, pelo NUPEMEC, Sejusc, aqui da capital, e a doutora, obviamente, pela ampla experiência enquanto advogada. Nós, advogados, precisamos desses conhecimentos, porque muitos que a gente sempre vai falando, advogado precisa da mediação. O doutor César mesmo acabou de falar que o normal é a mediação e não a judicialização, mas nós fomos educados, né, fomos ensinados na faculdade de litigar. Então, existe essa resistência dos nossos colegas. Então, a grande importância, doutora Ana, da senhora estar aqui conosco, da sua experiência, né, do sucesso que é a sua carreira, para que os nossos colegas possam me ouvir, porque a gente fala, repete, não, a mediação é um sucesso, a mediação é um ganha-ganha, não precisa perder e o outro ganhar, como nós até há pouco tempo nos fazíamos antes de 2015, né, antes da normatização. Então, gostaríamos muito de ouvi-la, não vou me alongar, porque todos estamos aqui ansiosos, não só ouvimos agora o doutor Cury, como agora a senhora, doutora Ana, com toda a sua palavra. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que te agradeço, minha querida Vânia Baeta, que faz um trabalho extraordinário na área de mediação, minha colega de comissão de mediação e arbitragem do IAB, minha colega na luta em prol da mediação. Eu queria também fazer uma homenagem aqui ao querido desembargador César Cury, porque, bom, em primeiro lugar, é muito ingrato falar depois dele, porque ele é extraordinário e ele, basicamente, tudo que era importante em mediação, ele nos expôs aqui. Eu tive a sorte de conseguir entrar e ouvir boa parte da fala dele. Mas o desembargador César Cury, eu não canso de dizer, ele é um visionário, ele é o responsável pelo Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está à frente da mediação do ponto de vista nacional. O NUPEMEC aqui do Rio, sob a liderança dele, faz um trabalho extraordinário e eu diria mais, eu sou cliente do trabalho dele, eu tenho atuado em mediações no NUPEMEC e posso, então, com o uso da estrutura e de todas as facilidades que o NUPEMEC apresenta, dizer que é um trabalho precioso e um trabalho de grande excelência. Então, falar depois do desembargador César Cury sobre esse assunto, Vânia, é uma tarefa hercúlea, realmente, é uma tarefa muito difícil. Eu também queria agradecer a todos que nos estão ouvindo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo carinho. Imagina, é carinho, admiração, eu sou sua fã. Estamos também empatados. Obrigada. Eu também queria agradecer aos nossos amigos que estão nos assistindo. Queria dizer, Vânia e César, que tem um estagiário, o estagiário mais novo do mundo, talvez, está nos ouvindo, que é o João Pedro, que ainda é criança, mas ele já tem um cartão de estagiário de direito, o João Pedro Lins, ele está assistindo a gente aqui. Ele adora assistir as lives de direito. E ele não tem nem 10 anos ainda. Mas eu queria agradecer a todos e dizer o seguinte, eu falo como usuária da mediação, não é só como uma admiradora da mediação. Eu, como advogada, eu não atuo como mediadora, eu atuo como advogada, eu tenho atuado em um número razoável e expressivo de mediações. E eu posso atestar aqui aos colegas que é uma forma muito eficiente de trabalho da advocacia, um instrumento de trabalho como a ação judicial, o pedido de liminar em cautelar, são instrumentos que a legislação põe à nossa disposição e, como muito bem disse o desembargador César, nem sempre o instrumento mediação será o melhor, mas o que eu posso dizer a vocês é que, na grande maioria dos casos, ele é sim o melhor. E eu diria o seguinte, a advocacia tem um pouco de receio, como
como toda profissão conservadora, por mudanças expressivas de cultura e de procedimento. Mas eu diria o seguinte, essa ferramenta, esse instrumento de trabalho que é a mediação, ele é de uma eficiência e de uma efetividade, eu diria que litígios muito relevantes, seja na área de família, seja na área empresarial, seja na área contratual, seja na área de locações, nós já conseguimos resolver através da mediação. Por quê? Por que a mediação é tão especial, né? Muitos colegas perguntam isso para a gente. Eu diria o seguinte, em geral, a conciliação e a negociação direta entre as partes, ela acaba esbarrando em algumas incompatibilidades que precisam ser trabalhadas. Então, a gente que trabalha tanto em mediação como muitas vezes em negociação direta, fica muito fácil de visualizar a diferença. Na mediação, você tem um terceiro imparcial, o mediador, que vai atuar, seja reunindo as duas partes, seja reunindo uma depois a outra e depois juntando as duas num momento mais avançado. E esse terceiro facilitador, ele faz toda a diferença, porque as partes que já estão com conflito de interesses, já estão numa situação de oposição, elas têm mais dificuldade, e às vezes, eu até digo para vocês, um litígio comercial ou empresarial em que não deveria ter passionalidade, mas muitas vezes tem, porque são relacionamentos humanos. Muitas vezes, numa relação contratual, há desgaste entre as pessoas. Então, a mediação é um instrumento muito efetivo para a resolução de conflitos. E eu diria aqui, né, confirmando o que disse o querido desembargador César Cury, que a mediação e esses meios consensuais de solução de litígios, eles não são os meios adequados de solução de litígio, eles têm que ser, como disse o desembargador César, os meios principais de solução de litígios. E aquilo que não se conseguir resolver nessas estruturas, aí sim se leva ao judiciário. Porque, veja bem, se eu consigo, numa mediação, antes mesmo de propor uma ação, resolver em parte, totalmente, ou em parte, um conflito, eu posso, na verdade, reduzir os pontos de conflito e só levar ao judiciário aquilo realmente que não é passível de composição. E aí vai precisar de uma decisão imposta por um terceiro, né? Porque tanto na arbitragem quanto no Poder Judiciário, um terceiro, na forma da legislação, da jurisprudência e do nosso sistema jurídico, ele impõe uma solução. E, às vezes, a solução que é imposta, seja pelo árbitro, seja pelo juiz, às vezes ela não se adequa bem à situação e, às vezes, as duas partes não ficam satisfeitas. E a grande vantagem da mediação é você construir o resultado final de acordo com as peculiaridades de cada uma das partes. Vou dar um exemplo aqui bem objetivo, Vânia. Numa questão de locação. Hoje, na pandemia, os grandes temas, as grandes disputas são de todas as ordens, mas a locação se destaca entre elas. A questão do aluguel. Aquele que tem uma loja comercial na rua e não pode abrir por uma decisão do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, tem que pagar o aluguel. Muitas vezes, Vânia, a solução ela é o meio termo, um desconto junto com deferimento, uma adequação, tanto à necessidade do locador, que provavelmente vive daquele aluguel, quanto à possibilidade de pagamento do locatário. O que o juiz fará ao decidir uma questão de locação? Ele vai aplicar simplesmente a lei e mandar pagar, mas talvez essa não seja a melhor solução. Eu diria hoje, nós todos, como a Vânia já colocou
colocou aqui com muita precisão, nós todos fomos treinados na faculdade, treinados na profissão, muito mais para aquela cultura da litigiosidade, do contencioso, da briga judicial. Mas eu diria, Vânia, que a gente evoluiu, a legislação evoluiu, a sociedade evoluiu, e a consensualidade é um movimento absolutamente impossível de se retroceder. Aí a gente vê, Vânia, né, na questão criminal, a delação premiada é uma negociação em que se reduz a pena de acordo com informações úteis. O acordo de leniência no direito administrativo é também um acordo de prestar informações e negociar uma pena. Em matérias como, por exemplo, ambiental, também se pode negociar e chegar a uma composição, se não for restaurar o dano ocorrido, reparar ou repor de outra maneira que seja proporcional. Isso é a consensualidade é uma onda que veio atingir todo o nosso sistema. E nele se destaca a mediação como um dos instrumentos principais. E eu diria o seguinte, a mediação hoje judicial, ou seja, aquela que ocorre na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, aquela que ocorre no meio de um processo judicial ou no início, como prevê o Código de Processo Civil, ela já está, principalmente no estado do Rio de Janeiro, consagrada, muito pelo trabalho do desembargador César Cury do NUPEMEC, por ele dirigido. Nós já temos muitos casos resolvidos perante o judiciário em processos em curso pelo NUPEMEC. É um trabalho realmente muito bonito. Agora, nós temos ainda que desenvolver com mais a eficiência a mediação pré-processual. Aquela cultura que o desembargador César mencionou, de instaurar uma mediação antes, como opção melhor, antes de ir a juízo. Por todas as razões que foram ditas aqui, menor custo, maior rapidez de solução, as partes constroem o resultado, a lei assegura a segurança jurídica à mediação, a partir de 2015, com a lei de mediação, nós temos um procedimento regulamentado, nós temos a atribuição de título executivo ao acordo celebrado no âmbito da mediação, você pode executar aquilo que foi acordado, embora a prática mostre que aquilo que a gente acorda em mediação dificilmente demandará a execução, porque as partes costumam cumprir com mais altivez aquilo que elas pactuaram do que aquilo que foi imposto por um juiz ou por um árbitro, né? Então, me parece, Vânia, que a grande questão cultural, a grande barreira que agora a pandemia nos auxilia, de certa maneira, a ultrapassar é a da mediação extrajudicial, se procurar uma câmara privada, se procurar o próprio NUPEMEC para mediação pré-processual, e essa cultura que é fundamental. E aí eu queria aqui lançar uma discussão, Vânia, que nós tivemos lá, e você foi uma das principais pessoas no debate, na nossa comissão de mediação e arbitragem do IAB, que é a questão do paralelo com a legislação argentina. Na Argentina, a experiência argentina, ela é muito rica na área de mediação, mas lá houve uma solução mais radical. A solução foi criar uma condição da ação, que seria tentar previamente uma mediação pré-processual e, se ela não for bem-sucedida, aí sim você preencherá essa condição da ação e poderá ir a juízo. Em outras palavras, na Argentina, se você ingressa com uma ação judicial sem passar antes pela mediação, seu processo vai ser julgado extinto, sem julgamento do mérito, pela ausência de uma condição da ação, que é tentar antes a mediação. E com essa solução legislativa,
o fato é que houve uma diminuição extraordinária no número de processos no judiciário na Argentina, porque muitos litígios, um percentual altíssimo, a última pesquisa que eu verifiquei era de 30% dos litígios, terminavam antes de chegar ao processo judicial. E muito se debateu sobre esse aspecto em 2015, quando foi elaborado o projeto da lei de mediação. Por que não criar um requisito para a propositura da ação judicial, previamente a tentativa adequada de solução dos litígios pela mediação, pela conciliação ou mesmo pela negociação? Na ocasião, muitos juristas, César, se manifestaram no sentido de que seria inconstitucional no Brasil criar um requisito para o acesso à justiça. Teria que ser livre o acesso à justiça e obrigar a parte a participar de uma mediação antes violaria a cláusula constitucional de acesso à justiça. E aí optou-se, inclusive o CPC veio nessa linha, pela audiência de mediação, uma vez já aforada a ação judicial, ou seja, já se trata de uma mediação judicial. Eu acho muito importante aqui que a gente renove o debate sobre essa questão. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós estamos com o judiciário quase colapsado pelo número de processos. Nós temos uma pandemia, nesse momento, que tornou praticamente todas as relações jurídicas entre as partes, das mais variadas características, desequilibradas ou em situação de onerosidade excessiva, o caso fortuito, todas as relações jurídicas, de uma maneira geral, foram afetadas pela pandemia. Será que realmente seria violar o acesso à justiça uma prévia mediação antes de distribuição? Será que nós não estamos evoluindo, como disse o querido desembargador César Cury, para o entendimento que a mediação, a conciliação e a negociação seriam esses, sim, os meios ordinários de resolver os litígios e os conflitos de interesse, sendo a ação judicial a exceção? Eu acho muito importante reabrir esse debate, principalmente agora no momento de pandemia. Eu confesso que não vejo inconstitucionalidade em se criar esse requisito. O Poder Judiciário no Brasil, como disse o César, cada ação custa para o tribunal R$ 2.400. E se nós formos pensar em termos nacionais, o Poder Judiciário hoje, segundo dados do próprio CNJ, ele gasta 2% do PIB brasileiro por ano, quando países como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra gastam menos de 1%, e eles têm, no caso dos Estados Unidos, um PIB bem maior que o nosso. Então, nós gastamos muito com o Poder Judiciário. Será que, diante do colapso que vai causar a pandemia, com a quantidade de conflitos gerados, será que, com o excessivo número de processos que já tínhamos em curso no judiciário, antes mesmo da pandemia, 87 milhões, segundo o CNJ, e será que, dentro da nossa nova perspectiva de que a consensualidade é a regra e a ação judicial tem que ser a exceção quando não resolvido o litígio antes, será que não seria o caso de rever a questão do requisito que no Brasil foi descartado em 2015, da mediação, conciliação e negociação como condição da ação posterior judicial? Poderia o legislador facilmente liberar as medidas liminares, cautelares, tutelas de urgência, e elas poderiam realmente
realmente ser concedidas pelo judiciário, mas o mérito do conflito não poderia ser previamente, obrigatoriamente levado a esses métodos? É uma pergunta que eu deixo no ar e é um debate que eu gostaria, aqui nesse foro, de pessoas muito dedicadas ao Instituto da Mediação, trazer de novo a debate. Eu sei que há um esforço enorme, tanto do Tribunal do Rio como de São Paulo, do Paraná também é o exemplo, para criarmos a cultura da mediação pré-processual, inclusive por conta da pandemia, que é um catalisador desse problema. Mas eu acho também que a gente deve refletir sobre, de uma maneira mais ampla, sobre esse requisito, de maneira a realmente impor e fazer com que as partes utilizem esses instrumentos como política pública, como maneira eficiente de alocação de recursos públicos. Porque se nós tivermos menos contencioso nos tribunais, nós vamos ter mais percentual do PIB para investir na saúde, na educação e em outras áreas. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço e essa oportunidade maravilhosa de debate que a Vânia nos brindou com esse convite para trazer essa discussão. Outra questão que eu também gostaria de mencionar, não sei se o meu tempo já está muito no final, Vânia, mas outro tema que eu queria mencionar é o seguinte: a mediação trouxe como estabilidade e estrutura jurídica uma função muito importante, que é a função do mediador. E o mediador, para atuar como mediador, ele precisa ter uma preparação, ter um curso, ter toda... Porque há técnicas para atuar como mediador. Eu atuo em mediação como advogada, eu não tenho expertise para atuar como mediadora, mas muitos colegas têm. Será, César, aí também é uma questão que eu faço aos tribunais, será que, como tem acontecido no TRT do Rio e no TJ de São Paulo, será que vale a pena criar o cargo de servidor mediador? Será que a gente não dá mais opções aos profissionais da mediação e às próprias partes? Nós temos ter os mediadores como uma espécie de auxiliar da justiça, com proposta de honorários, como acontece com os peritos que atuam nos processos, porque se nós tivermos servidores mediadores, nós vamos ter um número limitado, até porque o tribunal tem capacidade limitada de recursos para contratações. Ao passo que, com a liberdade maior de escolha entre as partes, com mediadores cadastrados, como hoje acontece no Rio, claro, com o aperfeiçoamento de terem a necessária remuneração. Né? Pode ser proposta de honorários de cada um, uma tabela mínima do TJ. Na minha modesta opinião, como usuária da mediação e incentivadora da mediação pela eficiência que ela dá aos advogados e às partes e à própria sociedade, será que o modelo dos tribunais, seja para oferecerem mediação no PMECs, processuais ou pré-processuais, judiciais ou pré-judiciais, não seria um modelo de cadastro de mediadores mais eficiente e não daria mais a oportunidade às partes de escolherem? A gente não pode tratar o mediador que atua como a gente trata o perito que o juiz escolhe e ele faz uma proposta de honorários, só que a diferença seria as partes têm uma lista, o tribunal tem uma lista de profissionais cadastrados, a parte escolhe, se esse profissional estiver disponível, ele faz uma proposta de honorários e atua na mediação. Eu faço essa reflexão porque o Tribunal de Justiça de São Paulo e o TRT do Rio, eles não permitem a situação de mediadores externos, eles usam servidores. E essa questão ainda não está bem definida no TJ do Rio. O César tem estudado várias sugestões, mas eu deixaria também aqui essa questão, porque me parece que a liberdade de escolha pelas partes é muito
importante na mediação e no incentivo e na própria cultura da mediação, né? Eu poder escolher o mediador, um advogado que eu já conheço, se eu tiver um litígio, escolho a Vânia, que está registrada no PEMEC, por exemplo, eu já sei como ela trabalha e a gente vai criando um network na mediação de pessoas, dependendo do tipo do caso, você escolhe o mediador A, B ou C. Enfim, eu acho que o tribunal indicar um servidor para mediador pode não ser a forma mais eficiente. Mas eu digo aqui, eu estou levantando questões e não propriamente respondendo essas questões. São preocupações que eu tenho para o desenvolvimento, principalmente, Vânia, da mediação pré-processual, que ainda não está incorporada, principalmente na advocacia, porque é o advogado que escolhe qual é o instrumento de trabalho que ele vai oferecer ao cliente. É ele que diz, vamos propor uma ação cautelar, vamos distribuir uma ação de conhecimento, ou o caso aqui é de arbitragem, vamos para uma... O advogado é que orienta o cliente. Então, é a advocacia o principal cliente da mediação. Né? O principal beneficiário é a sociedade, mas o advogado é o principal cliente. Então, nós precisamos convencer a advocacia que esse instrumento é poderoso, eficiente, no momento especial da pandemia, é o principal instrumento de trabalho que a gente tem. Inclusive, gente, digo aqui, ontem eu passei a tarde inteira numa audiência de mediação. E amanhã, já de outro caso, amanhã à tarde eu tenho uma audiência de mediação. E isso no meio da pandemia. Por quê? Porque a gente pode facilmente fazer a mediação por Zoom, por WebMex, ou pela forma que julgar interessante. Então, eu deixo essas colocações, Vânia, mas agradecendo profundamente a oportunidade de falar sobre um assunto que me é tão caro, ainda mais com o desembargador César Cury, que é referência nacional, e com você, querida, que é minha colega de comissão e que é uma grande profissional da área de mediação. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra muito grande. Tenho a agradecer, Ana. Elucidativo, o doutor Cury também, o desembargador César Cury falou no tribunal. Muitos questionamentos, eu acho que o doutor César Cury vai sair daqui com esses questionamentos. Por mim, eu compro esse debate, né, de retornarmos com a possibilidade de realmente abrir essa discussão do advogado. Eu entendo, enquanto advogada, e vejo meus pares resistentes a aceitarem esses métodos conceituais de conflito, seja mediação, seja conciliação, apesar de também, como a doutora Ana falou, a mediação ela é muito mais afeita a uma série de outras situações, até porque ela consegue acordos, eles não são descumpridos, porque as partes é que chegam a essas condições, né, as condições daquele acordo. E o doutor desembargador César Cury sempre nos fornecendo as possibilidades de trabalho aqui na capital, né, no centro de capital, através do NUPEMEC, nos dando sempre suporte e sempre inovando, buscando inovar, e acredito que com o pré-processual, como a doutora Ana comentou, né, doutora Ana, também precisamos colocar para os nossos colegas advogados, desembargador César Cury, né, muitas palestras, muitos workshops aí, né, doutora Ana, para que os colegas se convençam e aceitem, né, que é um novo tempo, como a doutora falou. Hoje passou a tarde, ontem, né, amanhã vai passar a tarde online, né, provavelmente é o que a senhora está fazendo, né, a doutora Ana Luísa Pretel, aqui presente também, está lá de São Paulo, usual da mediação, sempre não advoga mais, né, doutora Ana Luísa Pretel, né, eu também me dei esse direito de não estar mais litigando, repasso para os colegas, mais elucidativas, colocações, só agradecer, só não posso pecar em agradecer a Thaís Fontes, que viabilizou a agenda da doutora
Ana também, a doutora Thaís. E ela que me socorreu para entrar aqui, sem a Thaís eu não tinha conseguido. Ela disse que ela socorreu a doutora, né? Ela é vice-presidente da OAB Jovem, também na mentoria, trabalha com a doutora, e a doutora Cláudia Ferreira também, que viabilizou o contato com o doutor César Cury, conseguiu a agenda, desembargador aqui conosco. Obrigada, doutora Cláudia, também sempre muito aqui sutil com a gente, perfeita, é a minha supervisora, eu já digo para ela que é sempre a minha supervisora querida, né? Não sei se vocês querem fazer, já ultrapassamos o tempo, nós começamos um pouco acima do tempo, né? Mas nós já ultrapassamos o tempo, mas muitos abraços aqui, nós temos muitos mediadores, doutor César, desembargador César, doutora Ana, nós temos aqui o Vitor Norato, nós temos a Sônia Carvalho, da Proconsumidor, e a sua mentora também, que fez questão de mandar um beijo para a doutora Ana, queria fazer questão de falar. Beijo, Sônia. Ricardo Gatti também, a doutora Ana Luísa Pretel, nos prestigiando de São Paulo, né? Edmê, a Cláudia Ferreira disse também que estava aqui conosco, Cláudia Alcofra, a Alcilene também, querida, está sempre aqui, a Conceição. Um beijo para a Alcilene, muito querida. Alcilene também daqui da Mediate. Posso estar pecando aqui pelos nomes, mas o João Pedro também, que a doutora Ana comentou, nosso futuro. Tem um totozinho lindo atrás do doutor César Cury, desculpa, doutor César, mas eu sou apaixonada. Eu essa é minha filha caçula. Então, eu peco. Quando o doutor Vitor também está aqui presente, nosso abamiano aqui, advogado, eu estou sempre convencendo a ele de fazer a mediação. Eu acho que eu estou quase convencendo, né, doutor Vitor? Pode abrir o seu microfone, doutor Vitor. Ele saiu da palestra do SECOV, da live, né? Para nos prestigiar aqui. Graças ao desembargador César Cury e doutora Ana Basílio. Pode falar, doutor. Excelente palestra, muito boa. Estamos todos as que você propõe, né? Nós temos um colega também com outro totó ali do lado, mas eu não sei o nome do colega. Aquele totó ali é o Ricardo Gatti, que aquele totó é o meu advogado, o nome dele é D'Artagnan. Entendi. Que aqui não aparece o nome para mim. Perdoem aqueles que eu não falei. É porque meu afilhado e aí eu reconheci. Agora, a internet está caindo muito, eu peço muitas desculpas aí, com certeza muitos perderam, até aqui estava caindo, né? Mas só posso agradecer muito as orientações, as experiências, a presença de todos vocês aqui, agradecendo, e aos conhecimentos, e está colocado aqui os desafios do desembargador César Cury e doutora Ana, e eu compro isso também, tá? Estou dentro, vamos dizer assim. Para mim, mediação é tudo. Né? A advocacia, se os meus colegas, nós convencemos os nossos colegas de que eles precisam aprender e optar, em primeiro lugar, pelos métodos consensuais, eu acho que entender que tem honorários ali limitados. E quem fizer uma vez um procedimento de mediação já vai entender, já não precisa mais convencer nada, porque não vai querer deixar de usar esse instrumento. Foi o que aconteceu comigo. Os honorários serão pactuados integralmente, o cliente retornará, é fidelizado ou indicará, quer dizer, só tem a ganhar. Doutor Vitor, eu não sei ali, porque ele sabe que eu catequizo lá na BAME desde sempre. A minha supervisora, me permita, a doutora Cláudia Ferreira, dizer isso aqui, que desde lá do SECOV eu digo isso lá na BAME. Vamos ver se eu consigo, né, doutor Vitor? Se eu já estou encaminhando os colegas para a mediação. Né? Então, se não há perguntas, gente, já passado da hora, nos compromissos, espera aí, só um minutinho, Rita Garcia, mediadora em formação lá no Sejusc Leopoldina, está agradecendo a todos, né, a palestra. Uma querida.
tá? Cláudia, obrigada, Cláudia. Eu só tenho a agradecer aqui, realmente, tá? Então, fechamos aqui, eu vou fechar mais uma vez, agradeço, honrada pela presença de todos, desembargador César Cury, a doutora Ana Basílio, Thaís, Cláudia, sem vocês a gente não conseguia estar aqui, com certeza, milhões de agradecimento, e aos colegas que a gente tenha proporcionado a todos mais conhecimento e convencimento de que temos uma carreira aí, e com muitas outras demandas nesta pandemia e pós-pandemia, com certeza. E desafios aí para o desembargador César Cury. Queria agradecer mais uma vez, Tony. Muito obrigado a você, a todo mundo que assistiu. Meu carinho especial às minhas companheiras de trabalho. E meu abraço especialíssimo à Ana Tereza, querida amiga, e grande incentivadora dos métodos alternativos, dos métodos consensuais de solução de conflitos. Obrigado a vocês, boa noite a todos. Desculpa aí pelos cachorros. Tchau. Os colegas. Deram um brilho à palestra. Tchau, até a próxima. Tchau, Ana. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Um beijo grande. Beijo grande. Beijo a todos. Boa noite. Se cuidem. Tchau.